Como sobreviver em tempos de quarentena? No começo da entrevista foi falado assim, desse momento de isolamento da quarentena como um momento de aprendizagem na vida pessoal mesmo. Então, assim, fiquei pensando se vocês perceberam alguma coisa que pode ser utilizada para quando voltar para o trabalho presencial. Alguma coisa que vocês testaram por agora, que funcionou bem, que vai ser mantido. Bom, o que vai ser mantido depois, né? Eu acho que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, né? A única coisa que a gente sabe é que nós iremos iniciar um trabalho pós-pandemia muito gradual, né? E que a gente vai ter que pensar mais num trabalho mais colaborativo. Acho que as pessoas vão estar mais humanas, então isso também vai proporcionar aí um outro olhar para a pessoa com deficiência, eu espero, né, diante das necessidades, então as pessoas vão estar mais empáticas às necessidades do outro, diante de tudo que nós passamos. Então, ou estamos passando ainda, e quando nós retornarmos, eu acho que a gente ainda vai estar num momento que é tudo muito cauteloso, muito cuidado, e pensando no outro, né, e como que vai ser esse retorno. O que a gente pode pensar, né, de valorizar os pequenos momentos juntos. Eu acho que isso vai ser o principal, né, o potencial que cada um apresenta. Por isso que eu estou muito, assim, você está achando que vai ser maravilhoso, né? Que as pessoas vão mudar? Talvez, né? Um pouco poliana, né? A gente tem que levar um pouco do que você, né? Do que você aprendeu nesse período e achar que pode melhorar, sim. Eu acho que a gente tem que perceber que cada um tem o seu potencial e ele pode ser ali explorado e valorizado nesse retorno, né? Então, eu espero muito que as pessoas voltem realmente mais humanas, né? Para a escola e olhando para todos e vendo que o trabalho colaborativo é o que faz impulsionar realmente esse o andamento dos trabalhos, né? Então é isso. Eu acho que a gente vai valorizar mais o momento em grupo e valorizar mais a pessoa com deficiência. Eu espero, né? Eu espero muito. Bom, eu também concordo com a Patrícia. Eu acredito que as relações interpessoais vão melhorar bastante. Eu penso assim que, claro, cada profissão, acho que todas é importante. Acho que agora é o momento de que quem não tinha entendido isso, agora entenda que todos os profissionais eles são importantes. Todos. Não dá. Todos fazem falta pra gente. Né? Seja o rapaz que vem aqui construir minha casa, seja o médico. Todos. Por quê? Porque muitas famílias ficaram privadas de diversos serviços. Muitas famílias ficaram privadas de diversos profissionais. E que agora ela vem e fala assim, não dá, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso do professor para fazer isso, eu preciso do diretor, eu preciso, enfim, eu acho que agora, como você se vê sozinho, resolvendo um montão de coisa, e isso, né, aconteceu comigo, eu imagino que aconteceu com um montão de gente, eu me vi sozinha tendo que resolver coisas que eu falava assim, não, mas eu preciso de fulano, e não tinha fulano, né? Porque cada um tá dentro do seu isolamento, tá dentro das suas limitações de trabalho, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, um exemplo assim, meu irmão trabalha lá no Ceasa, puxando mamão. E quando o serviço parou, eu vi todo o restante de se desesperando, assim, se ia ter alimento para todo mundo, se a distribuição de alimento ia continuar normal, sabe? Se ia ter a feira, se ia ter o mercado. E aí você começa a perceber que até a pessoa que pega a caixa de mamão para colocar no caminhão, ela faz falta. Então eu percebo que agora a gente vai se sentir. Eu acho que assim,
claro que, assim, nós somos seres humanos, né? Há pessoas que vão passar por situações muito críticas e não vão aprender. Tá, tudo bem, mas eu sou como a Patrícia. Eu acredito que as pessoas vão mudar, que vão olhar e vão valorizar o espaço da escola agora, que vão ver como é importante aquele horário das 7 às 11h50 na escola. Como é importante quando a gente diz assim, mamãe, preciso de ajuda, não estou conseguindo sozinha. E aí a família perceba que sozinha eu também não dou conta, assim como ela também não dá conta de algumas coisas, né? Então eu penso que a valorização, ela vai aumentar. Eu acredito que sim, que ela vai aumentar, que todos nós somos importantes. Agora, por exemplo, eu percebo como o trabalho colaborativo, que já, na verdade, já vem sendo alimentado, mas ele é difícil mesmo. Ele é porque você tem que lidar com a vontade do outro. E aí, se você me pergunta, de tudo isso, o que é mais difícil para mim, em todo esse momento, o que é mais difícil no momento, acho que da pandemia, o que é mais difícil é trabalhar com a disponibilidade do outro, com a vontade do outro, com o querer do outro. Para mim, isso é mais difícil. Todo o resto eu vou aprendendo. Eu levo um tempão, mas eu aprendo. Mas o outro estar disponível para. Isso, para mim, é o mais difícil, porque quando a gente está tentando fazer um trabalho, seja entre profissional, seja com a família, enfim, mas esse outro não quer, não tá, enfim, por diversas razões, né? Não estou falando de um querer assim, não me importa. Não, por diversas razões, seja psicológica, seja financeira. Mas assim, esse outro não quer. Gente, isso para mim é o mais difícil. Porque as pessoas falam, não dá certo. Dá sim, abre aí, abre, vamos lá, dá certo. Então, essa é a parte mais difícil, que eu acho que eu vivenciava isso no presencial e no online também. Mas que agora, algumas coisas teve que se encaixar, porque não dava certo cada um trabalhando sozinho com o seu grupo. Então, de uma certa maneira, esse trabalho colaborativo, ele teve que acontecer. Então, eu acredito que teremos melhor. Eu acho que toda crise, ela vem para isso mesmo. Ela vem para transformar. Eu vejo como um momento para transformar. Então, o pós-pandemia, eu penso que tudo isso estará fortalecido e que agora, por exemplo, eu ampliei a minha maneira de ensinar. Então, eu acredito que agora eu tenho mais possibilidades ainda de aproximação com a família, de aproximação com esse aluno, e de possibilidade diferente, porque não existe uma única maneira de aprender. E agora eu descobri que existem muitas outras, né? E aí eu vou levar isso, claro, quando a gente retornar tudo, muitas das coisas para aprender, eu vou continuar levando para intensificar esse apoio, tanto às famílias, quanto aos alunos, e quanto aos professores e outros profissionais que precisam. É isso. Esperamos que haja, de fato, uma transformação positiva, não é? Eu acho que é o que nós todos esperamos. Vocês colocam aí pontos que eu acho, assim, fundamentais, importantíssimos nas falas de vocês. Então, a questão da experiência, né, que a gente vai experimentando as ferramentas, as possibilidades, né, os tempos, os espaços, e que essas experiências, elas não, de repente, elas não são as mesmas para todo mundo, né? Elas acontecem de formas diferentes. Há algo também, né, que embora a gente tenha, né, vocês tiveram aí, mostraram para a gente, vocês têm aí experiências diferentes, mas eu acho que algo que ficou bem marcado na fala da Patrícia, principalmente, foi a questão de tudo bem, a gente vai testando, a gente vai fazendo, né, vai vendo as possibilidades, mas a gente necessita de uma política que oriente esse fazer. Não dá para a gente improvisar, né? Não dá para a gente ter somente boa vontade para fazer as coisas. Então, nessa fala da Patrícia, isso fica bem marcado. Então, a gente necessita, né, de uma política que oriente esses fazeres, essas ações, e que dê visibilidade a esse aluno da educação especial, né, a esses alunos, na verdade, né, e que entenda
esse acesso à escola, esse estar na escola, como um direito dele de aprender, né? E não como uma assistência, ou dependendo somente da boa vontade do professor. Então, a gente precisa, né? E aí eu acho que talvez esse momento evidencia muito mais isso, né? Do quanto essas pessoas, né? Sejam eles alunos, sejam eles pais de alunos, porque a gente também sabe de pais, né? De famílias, de mães com deficiência e que estão aí acompanhando essas crianças. Então, do quanto esse momento ele dá visibilidade a essa invisibilidade, né? Na verdade, eu acho que é isso, né? O quanto isso mostra para a gente a invisibilidade mesmo dessas crianças, né? E aí ficou muito marcado a experiência em uma escola, né? Como que se dá essa relação, essa interação com a família, como é que está sendo construída esse momento, né, numa escola que é completamente diferente da outra escola, né, e escolas, a gente está falando de uma mesma rede, por exemplo, né, então o quanto é diferente, né, e o quanto a gente necessita de pautar isso como uma política mesmo, né, de pautar o direito à educação como direito dessas crianças, de terem acesso ao conhecimento, né, de terem acesso a esse espaço que a gente chama de escola, e que aí a fala da Isis principalmente marcou muito isso, da importância da escola, né, como um espaço que essas famílias têm, como um espaço de reconhecimento, né, então qual é o nosso papel, qual é o papel da escola, qual é a função da escola nessa sociedade, e talvez seja isso mesmo que vocês apontaram, né? O pós-pandemia, ele pode sim trazer aí transformações nesse modo de ver a escola, de ver o professor, de ver a função social aí do conhecimento, não é? E do lugar que esses alunos ocupam dentro da escola também, né? Porque muitas vezes eles ficam ali invisíveis, né? E eu acho que isso possibilita aí um pós-pandemia, talvez com um pouco mais de visibilidade, né? Bianca, quer falar alguma coisa? Ai, acho que não. Eu tô assim, absorvendo, porque eu sinto que eu aprendi tanta coisa. Ai, ai. Deixa eu ver aqui o que mais que. Nossa, vocês falaram tanta coisa importante, né? Que daria, assim, um monte de coisas, né? Para a gente conversar. Eu queria saber uma coisa, assim. A gente está percebendo aqui que são situações diferentes, embora vocês estejam fazendo coisas muito bacanas, né? Vocês deram exemplo aí de como é que vocês estão trabalhando, como é que vocês estão lidando com isso, seja ali na interação direta com o professor, com a família e com o aluno, mas a gente sabe, também foi apontado por vocês aí, as diversas dificuldades também, né? Então eu queria saber de vocês quais são, assim, as principais demandas que vocês recebem, ou que, enfim, que vocês percebem dos professores, por exemplo, o que os professores demandam a vocês, né? Como especialistas, por exemplo. E a família demanda o quê? Além disso que a Isis comentou, né? Dessa aproximação, desse contato, teria outras coisas que chega até vocês? E os alunos, né? O que eles demandam para vocês, assim? Além dessas coisas que vocês falaram, tem algumas outras coisas ou não? Eu começo? Posso falar? Pode. Bom, então, as demandas das professoras é com relação às atividades mesmo adaptadas para encaminhar para os alunos, né? Na Prefeitura Municipal de São Paulo, a gente tem encaminhado essas sugestões, eu, pelo menos, tenho encaminhado pelo Teams nesse arquivo, então as professoras solicitam e a gente
encaminha e algumas interações acontecem de falar sobre alguma história específica, né? Isso a gente tem enviado. As professoras também demandam, né, a dificuldade dos alunos acessarem esse Classroom, né? Nós temos salas de 30 alunos na nossa escola, onde apenas 2 ou 3 acessaram o Classroom, né? Então, eles comentam isso e falam como que você está falando com ele, né? Como é que você está acessando essa família? Então, esses questionamentos a gente tem compartilhado e tem falado, e eu tenho conversado um pouquinho de como que a criança tem se comportado nesse momento, né? E como que está sendo difícil, principalmente para as crianças que apresentam o autismo, né? A dificuldade de rotina. Então, nós temos um aluno que ele teve apresentou algumas características que antes ele não apresentava mais, né, quando tinha aquela rotina de ir para a escola, né, então ele começou a se bater novamente, né, então, assim, essa falta de rotina, a gente também mostrou o quanto é importante a escola e o papel do professor, então a gente tem conversado bastante com os professores sobre isso, trazendo um pouco o que essas mães, né, falam sobre essa rotina que está sendo dentro de casa e o quanto está sendo difícil, principalmente para as crianças com autismo, né. Agora, também tive relato de uma mãe que a criança tem um autismo e a comunicação a comunicação oral não está estabelecida até hoje, e ela comentar comigo, olha, Patrícia, finalmente eu estou conseguindo tirar a fralda dela, né? Então, assim, nós temos relatos diferentes, né? A rotina é diferente, mas eu estou em casa, né? Algo que ela trabalha, uma mãe que trabalha, a menina tem 8 anos, ela falou, olha, finalmente eu estou conseguindo tirar a fralda da minha filha. Então, também, assim, a gente tem esses relatos que são bem importantes para a gente, né? Da família estar com esta criança nesse momento. Bom, demanda de famílias, eu tenho muita demanda dessa atividade adaptada, né? Então, as crianças receberam o Trilhas e eu não pude imprimir as atividades, as famílias pedem as atividades impressas, né? Eu acho que os dados da pesquisa que a colega trouxe são importantíssimos, eu acho que essa pesquisa deveria ter sido realizada na prefeitura. Olha, eu achei muito boa essa pesquisa, né? Essa pesquisa, ela vai norteando o trabalho. E norteando o trabalho, inclusive, para o professor do atendimento educacional especializado, da implementação de políticas, da adaptação do currículo, né? Então, eu tenho um plano de atendimento, tenho um plano para esta criança e eu preciso adaptar esse currículo para ele. Então, essa pesquisa, ela ia me dar um norte, né? Olha, se ele não tem impressora, se ele não tem acesso ao computador, se ele não tem acesso à internet, né? Então, assim, isso ia dar um norte para essa política que não foi implementada na prefeitura. Então, as mães pedem pelo WhatsApp as atividades adaptadas e, infelizmente, eu não consegui entregar para elas, então essa demanda, ela ficou, e isso para mim é realmente angustiante, né? Isso é angustiante. Qual foi a outra? Família, professor? Só, né? E dos alunos, assim, se tem também alguma demanda dos alunos, né? Os alunos são tudo de bom na minha vida. As propostas que você faz para os alunos é muito gostoso, porque todas as propostas eles gostam, né? Então, assim, eles são super, assim, eles aceitam muito as propostas, e isso, eles não têm, assim, uma demanda específica, né? Eles gostam de participar, eles estão dispostos, então é mais a gente perceber quais são as necessidades que eles apresentam e responder aquilo que ele vai, assim, apresentando de potencial e vai apresentando durante a atividade, né? Então, as respostas que ele vai mostrando o caminho que você tem que seguir também, né?
Então, conforme esse potencial dessa criança. Então, para mim, as crianças, elas são um grande presente, né? Eles vão mostrando ali como que a sequência do trabalho, a sequência didática mesmo, que a gente tem que trabalhar com eles. É isso. Legal. Vamos lá, deixa eu falar um pouco da demanda dos meus alunos, que acaba sendo da demanda da família também. E que, assim, no geral, o que eu acho? Que muitas coisas já não estavam legais antes da pandemia, né? Às vezes eu falo para o pessoal, parece que estava tudo perfeito antes da pandemia, estava tudo redondinho, e agora ficou tudo ruim. Eu não penso dessa forma, né? Eu acho que, assim, muita coisa que acontece agora já acontecia antes, né? Então, essas dificuldades, por exemplo, com relação à inclusão, já existia. É que agora tem algumas coisas que ficou pior. Ficaram piores. Mas essas dificuldades já existiam. Essa possibilidade do aluno ter acesso. Às vezes o menino está dentro da escola, lá, com o livrinho na mão, o professor na frente, e ele ainda assim não está sendo devidamente atendido, né? Então, eu sempre coloco assim, quando o pessoal fala, eu falo, mas isso já existia. Essas dificuldades já existiam, elas só ficaram pior. E uma delas é com relação à demanda do meu aluno, que eu acredito que é da criança, mas também é da família, que é o atendimento de outros profissionais. O atendimento para meus alunos é limitado com relação, por exemplo, ao pessoal da área da saúde, é como eu disse. Às vezes esse aluno, o único profissional que vai dar mais atenção, que vai dar mais focado, é o professor, é a escola. Às vezes essa mãe, o único lugar que ela vai lá e senta por 1h30 para ficar relatando todas as suas dificuldades é a escola, quando ela senta na mesa junto com o professor. Então, e aí agora o que eu percebo? Que se antes esse meu aluno não tinha acesso a esses outros profissionais, porque só o professor não dá conta de toda a demanda dele, agora ficou pior. Ele tem acesso a menos ainda a outros profissionais. E aí, por que eu digo isso? Eu tive um caso, por exemplo, de uma criança que tem muito problema com seletividade alimentar. E aí, a mãe pedindo, pelo amor de Deus, apoio do que eu poderia orientar ela com relação... E aí ele precisa de um terapeuta, ele precisa de um terapeuta que vê as questões sensoriais dele. E aí eu olhar, assim, sabe, eu ficava tão angustiada junto com a mãe, dela escrevendo e perguntando o que fazer. E eu, mãe, eu não posso te orientar quanto a isso, porque eu não tenho essa especialidade, assim. E aí a mãe, mas tá tudo fechado, eu não consigo falar com ninguém. Então eu fico imaginando essa criança, né, que já não tinha, já estava ruim, agora ficou pior. Então acho que a ampliação de atendimentos de outros profissionais além da escola, porque fica tudo só para a escola, muita coisa, muita demanda que não é da escola fica para a escola, né, e aí a expectativa fica em cima da gente. Então eu penso que é uma demanda desta. Outra coisa é os adultos, né, ela tem que ter muitos adultos comprometidos em volta dela. Porque eu tenho criança que, se não tiver o adulto comprometido em volta dela para auxiliar, gente, ela vai ficar sentadinha ali, vendo o sol nascer e morrer. Né? Então, eu acho que é uma demanda da minha criança. E o espaço, a demanda da família, eu percebo demanda de recursos financeiros. Eu tive famílias que alguém da família, né, perdeu o emprego, né, algumas tiveram descontos no seu salário, então a questão financeira começou a preocupar, apertar essas famílias, o apoio emocional, a motivação, que às vezes essa família, ela sozinha, não é só a família, qualquer um, até nós que somos profissionais, às vezes sozinho você não consegue encontrar motivação. Então, você precisa de um outro para te ajudar a ver um pouco outras possibilidades, porque às vezes você fica tão preso, igual essa família, às vezes o único canal de comunicação melhor que ela tem é a mídia, é a TV, e aí ela fica muito fechado ali. Então, às vezes, ela precisa do apoio para esse distanciamento que eu e a Patrícia e outras pessoas conseguem fazer. Às vezes, essa família não consegue fazer,
Porque o único canal de comunicação que ela tem é a TV mesmo. Se ela não ligar a TV, não tem ninguém conversando com ela. Ninguém para conversar. Ela conversa com a TV, a criança conversa com a TV. Então, penso que esse apoio para a família é necessário. Por isso que eu faço ele conforme eu consigo. Porque eu também preciso estar bem, né? Eu também preciso estar bem para ajudar essa família. Se eu caio, não adianta. Não tem como eu apoiar uma família se eu também não me sinto apoiada. E isso eu converso na minha escola. Gente, eu tenho que me sentir apoiada, senão eu não consigo apoiar o outro. E a ajuda de outros profissionais. O professor, né? Qual que é a demanda deste professor? A primeira coisa que os professores começaram a questionar muito é aprender a utilizar as ferramentas digitais. Não sei, entrar no e-mail institucional foi a primeira coisa que começou, porque para eu ensinar essa família a usar, eu tinha que aprender primeiro. Então, por exemplo, outro dia eu tenho algumas coisas que eu faço meio que cálculo mesmo para ter noção. Eu levei 6 horas para preparar uma atividade no digital, para aprender a utilizar a ferramenta, para deixar ela acessível para a família. Eu levei 6 horas para preparar uma atividade que meu aluno gastou 15 minutos para fazer. Por que a gente, professor, está trabalhando a mais? Porque ele gasta um tempo aprendendo a utilizar o recurso para depois colocar em prática. E aí eu venho trabalhando mais de 12 horas. Porque eu tenho que aprender a utilizar, depois eu tenho que ver a maneira mais didática de ensinar essa família a usar, e aí sim. Então, foi a primeira demanda do professor, é aprender a utilizar esse montão de recursos que foi colocado para a gente, né? Depois, os recursos materiais do próprio professor. Tem professor que não tem computador em casa, aí você pensa, não tem. Tem professor que não tem, tem professor que mora na zona rural e o acesso à internet é via rádio, que também tem um problema. E que também tem dificuldade para adquirir recursos materiais de uma hora para outra, né? Então, é uma demanda. Depois, a parceria com a família. O professor, ele continua com as mesmas questões que tinha no presencial. Ele continua solicitando o apoio da família. Isso continua sendo. Algumas famílias dão conta de dar esse apoio, outras não dão, por diversas razões, mas elas continuam. O professor na sala de aula já pedia, já questionava o apoio à família, e agora ele continua questionando mais ainda, né? Então, como conseguir acessar essa família? E é todas, não estou falando só da criança com deficiência, é todas as famílias. A quantidade de alunos também continua sendo um problema, porque no presencial já estava difícil ter 30 alunos, imagine no online. O professor continua tendo dificuldade, é muita criança, muito aluno para ele articular. E aí eles continuam questionando sobre isso. Olha, mas eu não consigo acessar tal família, eu não consigo conversar com tal aluno, por conta das condições dele, do outro e dele também, né? Então, outra questão é a questão de atividades burocráticas. Então, agora eu tenho que fazer muitos relatórios, preencher muita coisa para justificar todo o trabalho online, né? E aí isso aumentou. Então, assim, quando a Patrícia fala da questão da demanda que vem via diretoria, eu não sei vocês, mas, Patrícia, não sei lá, mas o Cefai, a gente faz reunião a cada 15 dias com o pessoal da diretoria de educação e social. E aí agora, por exemplo, à tarde, hoje eu terei uma reunião e nós iremos receber agora, porque antes nós fizemos, é como a Patrícia disse, como não tem política pública, a gente que fica inventando. Mas agora, depois de muitos dias de isolamento, vai vir um questionário oficial via Secretaria da Educação para fazer levantamento dos recursos que essas famílias têm. Mas por quê? Porque começou a ter denúncia no Ministério Público. Então, a gente está com uma quantidade de denúncia no Ministério Público. Aí veio mais uma quantidade, agora eu tenho mais uma quantidade de documentação para preencher individualmente, de aluno por aluno. Então, essas questões burocráticas também acaba transformando, assim, alguma coisa que era para ficar um pouco mais simples, fica um pouco mais complexa para o professor. E isso o professor, ele questiona um pouco.
Mas olha quanto é importante o papel do Ministério Público, né? A gente tem o grupo lá do Ministério Público e eles que fazem com que essas crianças não fiquem tão invisíveis na rede. Por quê? Porque se não há um movimento desse grupo do Ministério Público, as crianças realmente elas ficam invisíveis. Porque os meus alunos surdos, a faculdade agora contratou um intérprete para trazer um resumo do conteúdo da professora. A professora fez uma gravação e esse intérprete ele já fez uma gravação de todo o conteúdo para esses meus alunos surdos visualizarem, né, acessarem o conteúdo. Mas por que a faculdade teve esse movimento de contratar esse intérprete agora, no final do semestre? Porque houve um movimento de um dos meninos surdos de ir até o Ministério Público fazer uma reclamação. Então, essa informação que a Isis trouxe de que a secretaria só está se movimentando por causa do Ministério Público, eu não sabia, né, porque eu trabalhei na Diretoria Regional de Educação do Butantã como coordenadora durante a gestão do Haddad, e depois, quando o Haddad sai, eu também saio da diretoria, e me desliguei completamente, né, fui para outros caminhos, fui para a escola de aplicação e me dedicar em outras coisas e me dediquei somente à sala de recursos multifuncionais da minha escola, né? Eu sei dessa reunião porque durante a nossa entrevista eu vi assim uma chamada de WhatsApp me chamando para uma reunião hoje às 3:30 da tarde, mas eu nem entrei no WhatsApp para ver que reunião é essa. E ontem eles postaram um documento orientador, que eu não sei se a Isis abriu, mas não é um documento orientador, na verdade é uma formação, parece que é uma formação em um arquivo em PowerPoint. E por que eu estou comentando sobre esse arquivo? Porque ele traz imagens totalmente descoladas da realidade dos nossos alunos, porque os nossos alunos, como a Isis colocou, né, não sei qual a porcentagem, agora me esqueci de quantos alunos têm acesso ao computador, lá traz a figurinha de uma criança que tem que ficar na frente do computador, mas a porcentagem de alunos que... 64% não tem. Não tem. Então, assim, a imagem que eles trazem ali naquele arquivo que eu abri, né, é de uma criança que tem que ficar na frente do computador. Isso aí está totalmente fora da nossa realidade. Então, assim, eu não sei o que vai ser agora dessa reunião também, estou super ansiosa, né, para saber o que nós teremos aí nos próximos dias, né? Mas é importantíssimo isso mesmo, é legal você ter colocado. Eu acho que é importante mesmo esse papel e de mostrar, né, que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, esses adultos estão aí, né? Estão aí, têm direito. E aí é óbvio que a gente passa, né? Tá num momento aí que é um momento que a gente nunca viveu antes na história, né? Tendo que se adaptar de diferentes formas, de diferentes maneiras, mas, embora a gente esteja vivenciando isso, eu acho que uma coisa, e que vocês trouxeram também nas falas de vocês, é esse posicionamento mesmo, né? A gente precisa assumir também um posicionamento de falar, olha, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu tenho aqui 64% dos meus alunos que não têm acesso ao computador, por exemplo. Né? Então, como é que eu falo no ensino para todos? Né? Como é que eu penso, tendo aí por base essa perspectiva de que todos têm direito? Né? Então, enfim, gente, eu acho que a nossa conversa foi uma conversa muito bacana. Eu acho que vocês mostraram aí um cenário que a gente não fazia ideia, né, da forma como que isso estava acontecendo, né? Porque eu cheguei até a conversar com a Patrícia e com a Isis há um tempo atrás, né? Querendo saber mesmo, muito curiosa para saber como é que isso estava acontecendo, né? Quando eu vi esse movimento da escola, da escola de forma geral, assumir esse posicionamento de ensino remoto, falei, nossa, e o atendimento educacional especializado, como é que vai ser? Ou essas crianças vão ficar de fora disso? Né? Como que vai ser organizado isso, né? E aí a gente vê agora essa organização
mesmo ali, né, no dia a dia, como é que ela está sendo feita, né? Então, eu acho que a nossa conversa foi muito legal, a gente já extrapolou muito nosso tempo. Eu que agradeço, viu, Cê? Foi maravilhoso, tá? Eu que agradeço o convite, né? Nossa, muito bom conversar com a Isis, com a Bianca, né? E muito bom mesmo, e foi muito bom conversar com vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Então, foi ótimo saber, então, né, do que vocês estão aí fazendo, conheço o trabalho de vocês, enfim, então a gente só tem que agradecer mesmo a vocês duas de disponibilizarem esse tempo para falar um pouco para a gente da experiência de vocês aí no estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu também agradeço, Sirlene, é uma experiência para mim, né, porque eu sempre converso sobre a minha prática dentro do meu próprio espaço de trabalho, né, lá na escola. E aí, quando eu sou convidada a falar fora da escola, você não tem noção, eu fico muito nervosa. Porque eu converso dentro da escola, né? E aí, quando eu saio dela para falar sobre a escola, eu fico bastante apreensiva e nervosa, assim, por conta da responsabilidade, que eu olho e falo uma coisa, que é como eu disse, eu hoje já aprendi outras coisas, né? Porque eu vivenciei outras coisas, começa a fazer parte da minha vida profissional. Então, eu agradeço, e que legal, né, que se eu posso falar é porque eu tenho algo a dizer. Às vezes a gente fica achando assim, mas todo mundo já sabe disso, eu não preciso falar sobre isso está muito claro na cabeça do mundo. E aí você começa a ver assim que não, sempre há algo novo para aprender e também para ensinar. Então, eu agradeço pelo convite. Sim, gente, eu queria agradecer também pela oportunidade. Falei pouquinho, mas aprendi muito. Obrigada. Obrigada. Realização: Arte Diferença e Corpos Mistos. Apoio: UFMG.